Graça e paz a todos. Nós estamos aqui no nosso segundo encontro desta série Pais que nos ensinam. E hoje nós queremos falar com os pais adotivos, usando uma personagem bíblica muito importante, um homem chamado Mardoqueu, que foi um exemplo, um modelo de pai adotivo a ser seguido. A palavra do Senhor diz no livro de Ester, no capítulo 2, no verso 7, o seguinte: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Ester, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Vemos então aqui aquele ditado muito conhecido: pai é o que cria. A verdadeira paternidade, ela é demonstrada na criação e não apenas na concepção. Podemos dizer que fazer filho é até fácil, de certa forma, mas, na verdade, a criação é que vai demonstrar realmente a verdadeira paternidade. E nós vemos aqui nesse homem chamado Mardoqueu um exemplo a ser seguido. Ele é um pai que nos ensina. Apesar de ser adotivo, ele não era o pai biológico de Hadassa ou de Ester, mas nós vemos nele exemplos a serem seguidos. Primeira coisa que eu vejo nele é que ele enxergou as habilidades e as capacidades de Ester. Muitos pais não enxergam, às vezes não valorizam as habilidades e as capacidades que os filhos, ainda que adotivos, detêm. É importante esse detalhe. Ele viu nela uma oportunidade. Quando houve aquela questão toda no palácio, que a rainha foi deposta, e aí o rei queria uma nova rainha, assim ele abriu um concurso de beleza em todas as províncias. Mardoqueu, ele via que Ester era uma moça bonita, era uma moça vistosa, era uma moça também exemplar em outras questões. Então ele permite que ela participasse então desse concurso. Ela participou e nós sabemos que ela acabou ganhando. Então você que me ouve, que quem sabe é um pai adotivo, será que você tem enxergado no seu enteado, na sua enteada, as qualidades que eles têm, as habilidades que eles possuem? Isso é muito importante. Você pode incentivar isso, você pode abrir portas, você pode abrir oportunidades para que eles possam se destacar na vida e desempenhar um papel importante para abençoar a família e até mesmo a sociedade ou a igreja. Isso é muito importante. A gente vê muito hoje em dia casais que vêm de segundo casamento, terceiro casamento, e desses casamentos anteriores vêm filhos. Às vezes o marido tem o filho, a esposa tem o outro filho do outro casamento, e aí eles têm o deles. E aí dentro da terapia familiar, isso é chamado de síndrome do seu, meu e do nosso. Ou seja, o seu filho é o seu filho, o meu filho é o meu filho, e aí o nosso filho é o nosso filho. E aí dão tratamentos diferentes para esses filhos. Eu quero dizer para você que isso causa muito problema. Quando você se casou com essa mulher e ela já tinha um filho, ou você que se casou com esse homem que já possuía também um filho, saiba que vocês entraram em aliança. A partir do momento que nós entramos na aliança do casamento, não existe mais o seu, o meu, existe o nosso. Mesmo que esses filhos não sejam biológicos, agora eles também se tornaram seus filhos. É importante esse entendimento. Mas, infelizmente, muitos casais não agem assim. E isso causa sérios problemas, principalmente no futuro. Talvez hoje, que eles são pequenos, não apareça tanto, mas isso poderá trazer sérias consequências emocionais e até mesmo espirituais para essas crianças, para esses filhos. Então, aprenda com Mardoqueu. Seja um pai adotivo, mas um pai que enxerga as habilidades, as qualidades, que se preocupa. Observe o verso 11, é muito interessante o verso 11 que diz assim: diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Ester estava e o que lhe estava acontecendo. Então, mesmo que ele tenha permitido que ela fosse participar daquele concurso, mas ele não a abandonou. Diariamente ele queria saber como ela estava. Você, que é um pai adotivo,
Tem tido essa preocupação com o seu enteado, com a sua enteada? Ou talvez com o seu próprio filho adotivo? Saber como ele está. Você sabe que série seu filho está? Você sabe qual a nota que ele tem tido nas matérias? Ele está indo bem, não está indo bem? Você sabe qual a profissão que ele almeja ter na vida? Porque muitos pais estão totalmente alheios, totalmente desinteressados dessas coisas. Mas aprenda com Mardoqueu. Ele estava preocupado com o que estava acontecendo com Esther. E por último, nós vemos no capítulo 4, no verso 14, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Houve toda uma situação de perseguição ao povo judeu. Esther, sendo uma judia, ela passa por essa perseguição, ainda que as pessoas envolvidas não soubessem que ela era uma judia, mas isso mais cedo ou mais tarde seria descoberto. Mas quem conhece a Bíblia, quem leu a história, sabe o contexto. Então, quando havia aquela iminência da morte dos judeus, já tinha data marcada para o extermínio dos judeus, Mardoqueu vai até Esther, que então tinha se tornado rainha, e pede para ela interceder junto ao marido, junto ao rei, em favor do povo judeu. E ela então coloca ali algumas situações, ela se propõe a ajudar. Pede ajuda, pede oração de todo o povo. E ela se coloca ali como uma intercessora pelo povo judeu. Mas essa palavra de Mardoqueu é interessante. Ele diz, olha, quem sabe não foi para este momento que você se tornou rainha. Ou seja, ele enxerga ali um propósito de Deus na vida de Esther. Que eu, você, que todos nós como pais, possamos enxergar os propósitos de Deus na vida dos nossos filhos. E você, que é um pai adotivo, também tenha essa percepção, a mesma percepção que Mardoqueu teve. Ele viu que tudo aquilo resultava de um propósito de Deus, que você possa enxergar as qualidades, as habilidades nos seus filhos e que você possa também perceber os propósitos de Deus na vida deles, não apenas nas questões materiais e questões profissionais, mas que você olhe também para as questões espirituais, porque há propósitos de Deus na vida dos seus filhos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ser um pai exemplar, um pai adotivo, se é o seu caso, como Mardoqueu. Que Deus te capacite a enxergar as habilidades, as qualidades nos seus filhos e principalmente os propósitos de Deus para a vida deles. E eu espero você amanhã na nossa terceira e última mensagem, Pais que nos ensinam.